A paz do Senhor, querido, seja muito bem-vindo aqui a mais um quadro Tem na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre homossexualismo, o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo. Vamos lá? Estamos de volta aqui já para responder então sobre isso, e eu quero deixar bem claro aqui que este quadro tem por intuito responder aquilo que a Bíblia fala a respeito do assunto, não o que eu acho ou o que você acha a respeito do assunto. E lembrando a você que Deus não muda porque o mundo muda, porque as leis mudam, Deus permanece sempre o mesmo, ok? Bom, vamos então falar um pouco aqui sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Bom, gente, há uma diferença entre aceitar o homossexual e aceitar o homossexualismo. Deus aceita o homossexual, é claro que ele aceita, isso é fato. A igreja deve ser inclusiva, deve aceitar o homossexual? Sim, é claro que sim, toda a igreja deve ser inclusiva, assim como aceita o mentiroso, aceita o invejoso, aceita o adúltero, aceita o ladrão, aceita o fofoqueiro. Aliás, Deus não faz acepção de pessoas. Ele me aceita e aceita você que somos pecadores. Então, sim, a igreja deve aceitar o homossexual. Jesus foi inclusivo. Se você olhar para a palavra, ele não rejeitou ninguém. Aliás, a palavra de Deus diz que todos que vão a ele, de nenhuma maneira ele vai lançar fora. Então, todos que se aproximaram de Jesus, ele aceitou. Assim, nós devemos então aceitar também. Veja esses dois versículos que eu separei para você. João 6,37 diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Romanos 15,7 também diz: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Agora, Deus ele aceita o homossexual assim como ele aceita o mentiroso, assim como ele aceita o ladrão, assim como ele aceita aquele que fala mal. Todas essas pessoas Deus aceita, mas ele não aceita a prática do pecado. Ele aceita o homossexual, mas não aceita o homossexualismo, assim como ele aceita o mentiroso, mas não aceita a mentira, assim como ele aceita a pessoa que fala mal, mas não aceita falar mal. Ou seja, Deus aceita e ama o pecador, mas como a palavra diz, ele abomina o pecado. Aliás, eu quero deixar bem claro aqui que pecado não é o que eu ou o que você acha, não é o que nós achamos. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Porque hoje em dia as pessoas querem mudar o que a Bíblia diz. Elas querem, eu já ouvi falas do tipo, as leis mudaram, os tempos são outros. Uma pessoa uma vez comentou, nós estamos em 2019, né? E como se Deus tivesse que mudar porque os tempos são outros, porque os anos mudaram, porque as leis mudaram. Deus não muda. Eu quero ler para você dois versículos que dizem a respeito disso. Tem vários outros, né? Na verdade são 3 versículos, mas tem vários outros que falam a respeito. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho de Deus permanecerá. Provérbios 19:21. Isso diz que a palavra, ou seja, o conselho, aquilo que Deus deixou na palavra não muda, permanece. Tiago 1:17 também diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Também Malaquias 3:6 diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então esses textos aqui que nós lemos fala que Deus ele não muda. Eu separei alguns textos aqui que fala a respeito do homossexualismo. Talvez o mais conhecido seja de Romanos, o capítulo 1, versículo 26 ao 27, que diz: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem e recebendo em si mesmos
a merecida punição do seu erro. Em 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 10, diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê que aqui fala sobre sodomitas e efeminados. Sodomitas, se você pega o capítulo de Gênesis 19, fala sobre os anjos lá indo na casa de Ló, né? E que ele recebe os anjos em sua casa, e que os sodomitas tentam abusar sexualmente com um ato de homossexualismo. Também, se a gente pega Levítico, no capítulo 18, versículo 22, diz o seguinte, versículo 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então vemos aqui que sim, isso é pecado. A prática do homossexualismo sim é pecado, assim como a prática da mentira, a prática da inveja, a prática do engano e a prática de várias outras coisas que você comete muitas vezes e também é pecado. Então nós vemos que sim, Deus ele aceita o pecador, mas ele abomina o pecado, ele não aceita o pecado. Assim como nós devemos deixar práticas da mentira, práticas de várias coisas que são pecados, também o homossexual deve deixar a prática do homossexualismo. Talvez a pergunta que você me faça seja, então, como nós, como cristãos, devemos agir? A palavra de Deus é clara quando ela diz que devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Então a palavra também diz em João 13:34 ao 35, novo mandamento vos dou. Olha o que Jesus fala, ele está nos dando um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, ou uns pelos outros. Não cabe a nós querer fazer então o papel de Deus e julgar as pessoas, ou do diabo e acusar as pessoas. O que Jesus nos mandou, nos deixou como ordem, é amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Mas para você que é homossexual e quer se libertar, tem desejos e quer se libertar disso, 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 5 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, do 4 ao 5. Cabe a cada um de nós lutar contra os desejos do pecado, seja qual pecado for. Isso cabe a nós. Também em Gênesis, do 4 ao 7, numa conversa entre Deus e Caim, Deus fala, se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus deixa bem claro aqui que cabe a cada um de nós dominar os desejos da nossa carne, o desejo do pecado, os desejos da nossa vontade. Seja qual pecado for, cabe a nós dominar esse desejo. Ou seja, não é parte de Deus, não é o que Ele vai fazer, é o que nós vamos fazer, para que nós venhamos, através dessa prática de dominar o nosso desejo, disso de lutar contra o nosso desejo carnal, agradar a Deus. Tá aí, então, esse foi o quadro Tem na Bíblia. E se você está gostando desse quadro, já deixa aí o hashtag Tem na Bíblia aí nos comentários, tá bom? Já segunda, terceiro, quarto vídeo aí. Já é o quarto vídeo do Tem na Bíblia, o pessoal querendo me complicar, né? Mas é um tema que a gente tem que sim falar bastante na igreja a respeito disso, não só sobre esse tema, mas vários outros temas, para que nós venhamos entender o amor de Jesus que nós devemos praticar. Deus abençoe sua vida. Se você gostou, então comenta aí, não se esquece de se inscrever, não se esquece de deixar aquele joinha, o like aí, o gostei aí no vídeo, tá bom? Pro YouTube tá sempre mandando as notificações, e veja se o sininho tá ativado. Se não tiver ativado, ativa ele. Se tiver ativado, você não tá recebendo, desative e ativa novamente para ver se você passa a receber. Também no link da descrição tem nossas redes sociais, tem nosso aplicativo. É só você aí nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Telegram, Instagram, todas as redes que estão aí, e também baixar o aplicativo para não perder mais vídeos do canal. Deus abençoe, um forte abraço e até um próximo vídeo.